Fala galera, tudo bem? Bem-vindo aqui ao Matemática Mais Fácil mais uma vez. E hoje a gente vai falar de relação de dependência entre grandezas. Cara, tem muito tema que tem esse título, né, de dependência entre grandezas. Primeira coisa, grandeza. Você sabe me definir o que é uma grandeza? Grandeza é tudo que a gente consegue medir. Vou te dar um exemplo. Vem aqui no cantinho comigo. Tempo. Tempo é uma grandeza, porque a gente consegue medir, não é? Tempo tá lá, tem hora, tem minutos, tem dias. E tempo é uma grandeza. Outra coisa que é uma grandeza também, volume. Cara, volume também é uma grandeza. Eu consigo medir volume? Consigo em litros, em metro cúbico, não é verdade? Tem outras coisas também, porcentagem, não é? Se eu falar para você que eu ganho 10%, vamos botar assim, 10% de R$ 1.000, um exemplo bobo, tá, gente? Só para você entender. 10% de R$ 1.000 toda semana. Aí, se eu falar para você em um ano, você vai conseguir calcular quanto você consegue ganhar em um ano, correto? A gente vai falar detalhadamente de cada relação de dependência resolvendo questões, que eu acho que é muito mais fácil de você aprender quando você está resolvendo questões, certo? Eu não vou apenas agora resolver questões, a gente vai resolver questões e fazer resuminhos juntos, correto? Então vamos lá, vem comigo para essa questão aqui, ó. Questão do Enem. A lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão tchananã, tchananã. Você está vendo o ano aqui, ó, 2013, não é? Você que fez o Enem ano passado, 2018, você vai perceber que tem uma questão praticamente igual a essa. É muito, muito igual, tá? Vamos continuar a ler. Onde M1 e M2 correspondem às massas dos corpos, D, a distância entre eles, G, a constante universal de gravitação, isso é uma constante, isso é importante, F, a força que um corpo exerce sobre o outro. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Então a Terra está aqui no meio, você está percebendo aqui, ó. Aí o Dzinho é a distância entre eles. Quem? Entre o satélite e a Terra, entre esse satélite e a Terra, esse e a Terra, esse e a Terra, entre esse e a Terra. Então o Dzinho de cada um é diferente. Percebeu? Agora, M1 e M2 são a massa dos corpos. Tá legal. A única coisa que vai diferir do A, do B, do E, né, é a distância. Você conseguiu entender isso? Show de bola? Vamos continuar a ler e depois a gente volta. Olha só. Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Bom, vamos voltar para cá então. Ele falou força, né? Ele quer saber isso aqui. Galera, o que é diferente de um para o outro não é o Dzinho, que é a distância? Vamos colocar aqui, ó. O Dzinho menor de todos é o E, certo? Porque olha só, a distância dele para a Terra. Depois vem o D, satélite D. Então, a distância do satélite D, ela ainda é menor que a distância do satélite C. Ele foi muito legal e colocou na ordem alfabética bonitinho, né, para a gente não se perder. Então, está aqui a distância do satélite A. Agora, vamos lá. O Dzinho, ele está no denominador de uma fração. Aí eu vou te dar um exemplo aqui. Vem comigo, olha só. Aqui no cantinho. Se eu coloco uma fração assim, 2/3 e 2/5, qual fração que é menor? Essa daqui, não é? Pensa comigo, se você tem 2 balas e tem que dividir para 3 pessoas, você vai dividir em vários pedacinhos, não é? Agora, se você tem que dividir para 5 pessoas, o pedacinho vai ficar menor ainda? Então, se a parte de baixo é grande, a fração é pequena. Se a parte de baixo não é tão grande, a fração não é tão pequena. Então, pensa comigo. Esse carinha aqui, ele tem o menor denominador. Então, a força dele é maior do que a força desse, que é maior que a força desse. Você conseguiu entender? Cara, se os denominadores estão nessa ordem, a força está na ordem contrária. Então, a maior força de todas é o E e a menor força de todas é o A. Vamos continuar aqui, ó. Olha para mim. A maior força de todas é o E e a menor força de todas é o A. Então, eu suspeito dessa.
essa aqui está ao contrário, né? Então essa aqui eu já sei que está errada. A maior força de todas aqui é o A, né? Então essa aqui eu sei que está errada. A maior força de todas é o E e a última é o A. Então já suspeito dessa também. Aqui a maior é o A e a menor é o E. Então já sei que essa daqui está errada, certo? Galera, ou vai ser essa ou vai ser essa. Qual é a diferença entre as duas? Presta atenção aqui nesse gráfico, análise gráfica, ó. Nesse gráfico, quanto mais o tempo passa, a força é sempre constante. Você está percebendo isso? Todos os satélites têm uma força constante. Percebeu ou não percebeu? Nessa daqui, conforme o tempo vai passando, a força vai ficando cada vez maior. A diferença entre os gráficos é essa. Aí a gente volta para lá. Galera, isso é um círculo, não é um círculo? O satélite quando ele está aqui, ou aqui, ou aqui, em qualquer lugar da órbita dele, a distância não é constante. Se a distância é constante, a força também é constante, correto? Então, se é tudo constante, a nossa resposta só pode ser letra B de Briófita.